Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Vamos continuar as nossas exposições no Evangelho de Mateus. Nós estamos analisando o sermão parabólico proferido pelo Senhor Jesus. É o terceiro grande sermão que Mateus vai registrar aqui no seu Evangelho. E nós chegamos agora nos versos 31 e vamos ler até o versículo 35. No último sermão, em Mateus, nós vimos a parábola do joio, ou do trigo e do joio, e hoje nós vamos ver mais duas parábolas e uma explicação de Mateus sobre o porquê Jesus usou parábolas. Mateus 13, 31 a 35. Mateus 13, 31 a 35, a palavra do Senhor diz o seguinte: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós louvamos o teu santo e bendito nome. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já falou ao nosso coração ao longo desse culto. E agora rogamos mais uma vez que o teu bondoso Espírito fale ao nosso coração e leve todo o nosso pensamento, todas as nossas emoções para Cristo, o nosso Salvador. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, há um livro muito famoso de um escritor chamado Noam Chomsky. Chomsky é considerado um dos maiores linguistas da história. E esse livro que ele escreve não tem nada a ver com linguística. O título é Quem Manda no Mundo? Essa é uma pergunta importante. Quem é que manda? Quem é que governa de fato o mundo? Obviamente, Noam Chomsky, nesse livro, ele não é um cristão, ele vai mostrar a grande força dos grandes conglomerados empresariais como sendo forças controladoras, aqueles que são os agentes do mercado que têm uma grande força controladora do mundo. Nós, como cristãos, responderíamos essa pergunta de forma muito rápida, sem pestanejar. Quem manda no mundo? Deus. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor de todas as coisas. E nesse texto que nós lemos, nós vemos exatamente o Senhor Jesus ensinando isso, a respeito desse governo de Deus e desse crescimento do reino de Deus, crescendo, avançando na história para concretizar os planos feitos por Deus antes da fundação do mundo. Mas antes de adentrar nesse texto, vamos nos lembrar onde ele está inserido. Está inserido no Evangelho de Mateus, como eu estou pregando expositivamente em Mateus. Chegamos no capítulo 13, eu já falei várias informações importantes a respeito do contexto e do propósito de Mateus escrever, e não vou repetir tudo isso aqui novamente. Mas nós vimos que aqui no capítulo 13, Mateus narra um outro discurso proferido pelo Senhor Jesus. Ele estrutura o seu Evangelho em 5 grandes discursos proferidos pelo Senhor Jesus. E aqui nós estamos exatamente analisando o terceiro discurso proferido por Jesus, chamado de discurso parabólico,
porque diferente dos demais discursos, a característica desse discurso de Jesus foi o uso de parábolas para ilustrar a chegada do reino de Deus, a grandiosidade do reino de Deus e, acima de tudo, o final da história humana como nós conhecemos, com a chegada da sua segunda vinda, do final dessa história humana como nós conhecemos e o início de uma outra história. Então, nessas parábolas, Jesus o tempo inteiro está falando a respeito do reino de Deus. Nós vimos que nas duas parábolas anteriores, tanto na parábola do semeador como na parábola do joio, Jesus vai utilizar parábolas que eram muito conhecidas dos seus ouvintes, parábolas agriculturais. Ambas tinham a ver com crescimento, e aqui também. Observe que essas duas parábolas, a do grão de mostarda e a do fermento, ambas elas têm a ver com crescimento. E as duas parábolas vão trazer alguma nuance às outras, e, sobretudo, essa aparente insignificância, como é no caso do grão de mostarda, e o seu incrível crescimento, ou como no fermento, que de repente tem um grande impacto. Então, de alguma forma, essas parábolas, elas têm a ver com crescimento. Na parábola anterior, na primeira parábola, que era a parábola do semeador, Jesus conta que, quando ele estava pregando a palavra de Deus e anunciando a mensagem do reino, Jesus ia encontrar diversos solos, mas a palavra ia cair na boa semente, e essa boa semente ia crescer, ia germinar, ia dar frutos, como ele diz, a 60, a 100, a 60 e a 30 por um. A palavra germina no coração do homem, quando ele finalmente conhece a mensagem do reino. Mas aqui Jesus também está falando de crescimento, mas não de crescimento pessoal. O foco aqui é do crescimento coletivo. O reino vai crescer, o projeto de Deus para a história vai crescer, o reino vai avançar, embora nós muitas vezes não enxerguemos isso. Muitas vezes nós não enxergamos os planos de Deus, o agir de Deus na história do homem. Mas esses planos estão avançando e crescendo. Então, nessa parábola da semente, na parábola da mostarda, aliás, Jesus vai compartilhar essa ideia da semeadura, do campo. Mas o foco é a ideia, sobretudo, do crescimento, esse crescimento glorioso que vai ocorrendo à medida que a mensagem do reino vai sendo pregada. Mas qual é o ponto, então, dessas duas parábolas? Obviamente, essas duas parábolas, eu estou pregando elas de forma conjunta, porque os dois temas dessas parábolas se entrelaçam. E o meu objetivo é exatamente analisar a primeira parábola do grão de mostarda, depois a parábola do fermento, e depois a explicação que Mateus vai dar, o porquê Jesus falava em parábola. Aqui nós temos o que nós chamamos de uma explicação editorial. Mateus está explicando aos seus ouvintes, no meio do sermão, como se fizesse um parênteses de fato, e ele está dizendo: deixe-me dizer a vocês por que é que Jesus pregou em parábola. E ele então vai dizer que Jesus estava de fato cumprindo uma gloriosa profecia do Salmo 78, versículo 2, que falava a respeito de um sábio que abriria a sua boca em parábolas. Então, qual é o tema, qual é o ponto dessas duas parábolas e dessa explicação de Mateus? Obviamente que, se nós tivéssemos que dar um tema a essa sessão dessas duas parábolas, aliada a essa explicação de Mateus, talvez um tema oportuno e apropriado seria o surpreendente crescimento e influência do reino conforme o anúncio profético. O surpreendente crescimento e influência do reino de Deus conforme o anúncio profético. E aqui nós temos as duas parábolas e a explicação dada por Mateus. Nós vimos nas parábolas anteriores que sempre quando nós vamos analisar uma parábola, nós temos que analisar primeiro a figura dessa parábola. Então nós vamos ver as figuras dessa parábola. Depois nós vamos analisar o significado, qual era o significado pretendido por Jesus. Terceiro, qual era a aplicação, o que é que Jesus quis ensinar àqueles seus ouvintes, sobretudo aos discípulos, quando ele conta essas parábolas. E nós vamos então analisar também como Mateus explica o porquê Jesus fala em parábola nos versos 34 e 35.
Então, eu vou repetir para aqueles que quiserem notar o tema do sermão no boletim. Tem um espaço onde você pode fazer essas anotações. Então, o tema é o surpreendente crescimento e influência do reino de Deus conforme o anúncio profético. Nós vamos analisar as parábolas do grão de mostarda e a parábola do fermento e a explicação editorial de Mateus. Nós vamos ver a figura de cada uma das parábolas, depois o significado, terceiro, as aplicações, e em quarto, o seu cumprimento profético, conforme explicado por Mateus. Então, vamos analisar, em primeiro lugar, a figura dessas duas parábolas. Observe a parábola do grão de mostarda. Versículo 31 diz assim: outra parábola lhes propôs. Então, o que é uma parábola? Eu já expliquei aqui. A palavra parábola, no hebraico, nem sempre significa apenas uma história como essas que Jesus contou. Essa palavra, ela tinha um amplo significado, no sentido de qualquer história, qualquer enigma, qualquer conto, longo ou pequeno, que produzisse uma reflexão nos ouvintes. Então, os sábios em Israel, eles contavam parábola, eles contavam enigmas. Não apenas Jesus Cristo. Obviamente, a forma de Jesus contar a parábola era insuperável. Eu tive a curiosidade, uma vez, de fazer uma pesquisa, na época, analisando algumas outras parábolas contadas por outros rabinos. Obviamente, os escritos rabínicos a gente precisa ter muito cuidado, porque eles, no geral, são posteriores a Jesus Cristo, mas talvez alguns remontem ao período de Jesus. E quando você compara as parábolas de Jesus com as parábolas que os outros rabinos contavam, você vê uma grande diferença. Nenhum homem era tão sábio quanto o Senhor Jesus. E aqui Jesus, então, vai propor essa parábola. E essa parábola tem o objetivo de ensinar lições sobre o reino dos céus ou o reino de Deus. E essa ideia do reino de Deus é uma ideia que vai percorrer toda a Bíblia. O reino de Deus traz a ideia de um rei em um lugar onde existe um povo que está debaixo desse rei, vivendo debaixo da sua autoridade. Essa é a ideia do reino de Deus, da soberania de Deus. Esse reino foi vivido de forma perfeita lá no Éden, mas depois da queda, esse reino vai experimentar o princípio da antítese. Isso significa que agora, dentro do reino de Deus, desse Deus que governa o mundo e todas as coisas, não existe apenas os filhos de Deus, mas existem também os filhos das trevas. E o Senhor Jesus, então, agora vem nesse estágio final na história da redenção, onde Jesus vem instaurar, trazer a certeza da instauração do reino. O reino chegou no momento mais glorioso, por quê? Porque o rei veio à terra. O rei encarnou. E agora Jesus começa a ensinar esses valores gloriosos do reino de Deus. E ele faz isso muitas vezes e, sobretudo, através de parábolas. Então, qual é a figura da parábola aqui? Observe que a primeira figura da parábola é simples, é a ideia do grão de mostarda. O reino dos céus, veja o versículo 31, é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Ele pega um único grão, ele não planta vários grãos. O Senhor Jesus usa de forma muito sábia essa ideia de uma semente pequena, um único homem que chega, então, planta essa semente do grão de mostarda, a qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Obviamente, nós sabemos hoje, pela ciência, que existem sementes menores. O que o Senhor Jesus está querendo dizer é que, naquele contexto em que ele viveu, essa era considerada a menor das sementes. Então ele diz assim, o reino dos céus, imagine, o que é o reino dos céus? O reino dos céus é como um homem que vai ao campo, e ele então pega uma semente muito pequena, e lança essa semente, e essa semente cresce, e aquela árvore se torna imensa. As árvores de mostarda, que eram plantadas através de um grão de mostarda, elas podiam chegar até 2 ou 3 metros de altura. Elas se tornavam uma árvore grande, através de uma pequena semente, ela crescia, se tornava enorme, e as aves atraíam, ou seja, aquela árvore gloriosa atraía muitas coisas para ela. Essa é a primeira figura que o Senhor Jesus usa. Uma simples coisa, uma simples semente que cresce e atrai coisas para si.
A segunda figura que o Senhor Jesus usa, aliás, no versículo 33, é quando ele diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então a imagem, a segunda parábola, é a ideia do fermento. Uma mulher então pega o fermento e ela esconde o fermento na farinha. O que parece não fazer muito sentido, esconder o fermento na farinha. Mas a ideia da parábola é muito clara. Quando você coloca o fermento na farinha, aquilo que é inexpressivo, aquilo que parece ser imperceptível, vai impactar, vai levedar, vai se espalhar por toda a massa. O fermento tem essa capacidade de se infiltrar, de afetar toda a massa quando ele é posto. Então Jesus diz: o reino dos céus é exatamente isso. Jesus estava apontando essa realidade do reino, usando essa figura que se espalha, que se espalha. São essas as duas figuras usadas pelo Senhor Jesus. Primeiro, uma pequena planta que cresce e que atrai. Segundo, uma mulher. Primeiro ele usa um homem na primeira parábola, na segunda usa uma mulher. E essa mulher então coloca esse fermento e o fermento impacta toda a massa. O que Jesus queria ensinar com isso? Qual era o significado dessa parábola? Por que o reino de Deus se parece com isso? O que o reino de Deus tem a ver com a semente que cresce ou com um fermento que impacta a massa? Observe que Jesus está ensinando aqui através de contrastes. Quando Jesus vem como rei, quando ele começa a pregar a mensagem do Evangelho, e o reino de Deus então começa a avançar, e ele sabe que ele vai morrer, que vai ressuscitar, que a sua igreja vai continuar pregando o Evangelho, o reino de Deus aos olhos dos homens não é nada. O reino de Deus aos olhos dos homens é insignificante. O reino de Deus e a igreja aos olhos dos homens é exatamente como esse grão de mostarda. Mas Jesus diz que o reino de Deus é exatamente dessa forma que Deus trabalha. Ou seja, a parábola da semente mostra a realidade insignificante do reino, mas o reino vai crescer, o reino vai avançar, porque é o poder da palavra de Deus que avança na história. Porque Deus é Senhor da história. Os planos de Deus estão ocorrendo na história. Tudo está culminando para o dia onde Jesus vai voltar, quando Jesus vai voltar, e esse reino de Deus, Deus então vai guiando a história pela providência, não existe acasos. O mundo não está desgovernado, o mundo é governado, e Deus então está concretizando, e a mensagem do reino está avançando, mesmo quando nós não percebemos. E esse reino então vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. E esse reino atrai, através da pregação da palavra, converte pecadores e faz com que eles então agora compreendam a mensagem do reino e eles então se aninham dentro desse reino. E eles então aguardam até o dia quando o seu rei, Jesus Cristo, vai voltar, para finalmente terminar a antítese que existe nesse mundo entre luz e trevas. E a segunda parábola mostra outra realidade importante, essa irrealidade inexpressiva. O reino parece inexpressivo, mas silenciosamente, pela pregação da palavra, o reino vai crescendo, vai se espalhando pelo mundo, é como fermento, vai impactando. A luz impacta as trevas, o reino vai mudando famílias, vai mudando casas, vai mudando lares, vai mudando pessoas, vai mudando cidades, vai mudando estados, vai mudando nações, porque o reino de Deus tem esse poder de fazer profundas mudanças. O reino de Deus faz a grande revolução na história do homem. E as grandes revoluções não são as políticas e ideológicas que ocorrem na humanidade. A grande revolução na humanidade é aquela que ocorre no coração dos homens, quando eles são transformados pelo poder do Espírito. Aí começa uma grande revolução, uma grande mudança. E Jesus diz: assim é o reino de Deus. Portanto, as aplicações para os ouvintes eram muito claras, sobretudo para os discípulos.
O que Jesus está ensinando aqui é o crescimento orgânico do reino. Deus é rei. Então, lá desde Gênesis 3,15, quando Deus faz a promessa do descendente da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente, Deus fala a respeito desse avanço do reino, e esse reino vem avançando. Ao longo de toda a história da redenção, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos vendo essa história da redenção avançando. Deus chama Israel para ser o seu povo, para ser a sua nação. É através de Israel que Deus então vai se revelando aos homens. Através desse amor pactual, nós vamos vendo Deus, esse Deus glorioso que entra em aliança com pecadores. E esse reino então vai avançando, e Deus vai prometendo o Messias que vai vir, até que finalmente o Messias vem. O reino chega em toda a sua glória, em toda a sua majestade. O reino vai avançando na história em fases, porque o grande projeto de Deus é exatamente isso. Deus com o seu povo em um lugar e onde esse povo vive debaixo da autoridade de Deus. No meio das trevas, Deus então chama pecadores e faz com que a realidade do reino seja real. Deus fez isso com Israel, como uma nação. Deus chama Israel, e Deus então está no meio daquela nação. Essa era a ideia do templo. Deus está no meio do seu povo. O seu povo então está vivendo debaixo da autoridade de Deus. Mas agora com Cristo, essa obra de salvação expande. Não apenas Israel, mas gentios. Nós somos chamados para entrar no reino, para sermos cidadãos do reino. E agora nós estamos vivendo debaixo da autoridade de Cristo, sendo governados por Ele, e pregando a mensagem do reino, e essa mensagem vai crescendo e vai crescendo. Mas nós nunca devemos esquecer que a última fase do reino chegou. É por isso que os autores do Novo Testamento, quando vão falar de Jesus e do evento de Jesus, eles usam o termo os últimos dias. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz exatamente isso, que Deus falou aos pais pelos profetas de muitas maneiras, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Nós estamos vivendo nos últimos dias. É isso que Pedro também explica na profecia de Joel, lá em Pentecostes. Ele diz, nos últimos dias Deus enviou o seu Espírito. Então a morte de Jesus, a sua ressurreição, a sua ascensão e o fato dele ter enviado o Espírito mostra que nós estamos vivendo nos últimos dias. Nós estamos no último momento da história da redenção. Nós nunca devemos esquecer isso. O reino chegou. O reino está avançando. Estejam prontos. O rei volta a qualquer hora, em qualquer momento. Mas os planos do reino estão avançando. O reino parece pequeno, quase imperceptível, mas ele faz profundas transformações no coração dos homens. Esse era o significado pretendido pelo Senhor Jesus. O resultado desse reino pode demorar. Às vezes nós não enxergamos, às vezes nós percebemos ou temos a impressão que as trevas estão vencendo. Não é assim, nós ficamos angustiados. Ficamos angustiados com questões políticas, muitas vezes ficamos apreensivos com grande pessimismo, mas esquecemos que existe um Deus que reina sobre todas as coisas e que os planos dele estão avançando. E esse resultado desse crescimento do reino pode demorar, mas é certo, pois tanto o crescimento da semente quanto o efeito do fermento são processos naturais regulares. Uma vez que eles começam, nada pode mudar o seu resultado. Essa é a lição. Quando você lança a semente, ela começa a crescer. Nada vai mudar. O fermento, nada vai mudar. São processos naturais. E o reino de Deus é exatamente isso. Ele está avançando na história. Nós vivemos naquilo que nós chamamos o já e o ainda não. Jesus então traz a mensagem do reino ao seu cumprimento final, aos últimos dias. Mas existem realidades ainda gloriosas que aguardam por nós. Nós ainda vamos viver nesse mundo dividido no meio do joio e o trigo, a luta entre o joio e o trigo, luz e trevas.
dentro da igreja, fora da igreja. A igreja e o mundo, os crentes verdadeiros e os crentes nominais, o verdadeiro evangelho e o falso, nós vivemos essa luta. E é por isso que Jesus contou essas duas parábolas logo após a parábola do joio e do trigo. Porque a parábola do joio e do trigo vai mostrar exatamente essa antítese. Existem focos de rebelião nesse reino de Deus. O mundo faz parte desse reino de Deus, então nós temos esses focos de rebeliões contra Deus. Um foco de rebelião satânico, um foco de rebelião dos homens que se rebelam, que não querem servir a Deus. Existem esses focos de rebeliões. Mas o reino está avançando. O reino está crescendo. E os planos de Deus você pode até não enxergar, mas todos eles vão se concretizar na história. Esteja certo disso. Essa antítese vai acabar, e é por isso que nós vamos entender que Jesus vai contar a sua última parábola, uma das últimas parábolas, que é a parábola da rede. É aquele dia quando o rei vai vir e vai separar os justos dos ímpios. Aí, finalmente, o reino de Deus vai chegar no seu momento final. Eu e você estamos nesse momento, o reino continua crescendo e avançando. Mas observe que nos versos 34 e 35, Mateus, aqui nós temos um comentário editorial de Mateus, onde ele vai, obviamente, fazer um comentário explicando aos seus leitores por que Jesus falava em parábola. Veja o versículo 34, ele diz assim: todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. O que é que Mateus está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que Jesus só ensinou por parábola? Não. Obviamente não, porque o próprio Mateus vai narrar alguns momentos onde Jesus ensina as pessoas não usando parábola. Nós vamos encontrar vários exemplos onde Jesus está falando das multidões, ou a grupos de pessoas. Por exemplo, Mateus 12, 46, um pouco antes, diz assim: falava ainda Jesus ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Jesus então vai trazer uma lição para o povo, e ele não usa uma parábola. Em Mateus 22, versículo 33 também, Mateus 22, 33, diz o seguinte: ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Então, em alguns momentos, Jesus ensinou e ele não empregou parábolas. Nós vamos ver, inclusive, isso no Sermão do Monte, onde o próprio Jesus, ainda que se dirige aos discípulos, mas muitas pessoas, as multidões, também estavam ouvindo Jesus. Então, o que Mateus está querendo dizer aqui não é que Jesus falava exclusivamente através de parábolas. Mas o ponto de Mateus aqui é mostrar Jesus como sendo o glorioso sábio. Assim como Jesus era o glorioso e último profeta, o sacerdote e o rei, Jesus era esse glorioso sábio. E como sábio, ele vem pregar em parábola, porque através das parábolas, ele vai ensinar as coisas gloriosas do reino, para que os discípulos entendam aquelas verdades profundas do reino. Aquela multidão não compreendia. E por que então eles não compreendiam? Observe que no capítulo 13, o próprio Jesus vai explicar isso. Eles não compreendiam porque o Israel, segundo a carne, eles estavam cegos para Jesus. Eles haviam tido uma atitude de incredulidade. Veja no capítulo 13, onde o próprio Jesus vai explicar porque ele fala por parábolas. Capítulo 13, versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que lhe respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aquele não lhes é concedido. Pois ao que se tem se lhe dará e tem abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os olhos e fecharam os olhos,
para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então Jesus vai explicar aos discípulos por que ele pregava por parábola. Os mistérios do reino estão sendo revelados por parábola, porque, no geral, aquela multidão eles eram exatamente como aquele Israel, quando Isaías foi chamado para pregar a Israel. Aqui, Mateus está citando Isaías capítulo 6, quando Deus então chama Isaías, e Deus diz: Isaías, você vai pregar para esse povo, mas eles vão ouvir você, e eles não vão crer em você, eles vão rejeitar você. Esse povo é exatamente como os ídolos, eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos e não veem. O povo de Israel era exatamente como os ídolos que eles muitas vezes adoravam. Não ídolos humanos, mas ídolos do coração. E aqui Jesus está dizendo: é por isso que eu prego em parábolas, para que eles vejam, mas eles não vão compreender. Essa era uma razão. Tinha a ver com a dureza de Israel. Mas tinha a ver também com a soberania de Deus, com a doutrina que nós chamamos a doutrina da eleição, que é a doutrina que ensina que Deus salva a quem Ele quer, que o homem morto em pecado, ele jamais vai compreender as grandezas de Deus e do reino. Então, de alguma forma, Jesus está mostrando que, através da sua pregação, ele está exercendo essa soberania de Deus. De forma soberana, Deus se revela a quem Ele quer. Deus salva a quem Ele quer. O Espírito Santo é como o vento, como Jesus diz a Nicodemos, ele sopra onde Ele quer. Então, através das parábolas, Jesus estava chamando aqueles que o Pai lhe deu, como ele diz em João 17, eu vim buscar aqueles que o Pai me deu. As ovelhas que meu Pai me deu, eu vou chamá-las e elas vão me ouvir. Então, Jesus está chamando as suas ovelhas, e Jesus então se dirige a muitos fariseus incrédulos e diz assim: vocês não creram em mim, porque vocês não são das minhas ovelhas. Se vocês fossem das minhas ovelhas, vocês me dariam ouvido. Através da sua pregação, Jesus então vem chamar os eleitos, aquele que o Pai lhe deu. Mas através da sua pregação, a pregação de Jesus vai elucidar o grande problema do homem, que é a dureza do seu coração. Mas voltando aqui ao texto, observe que por que Jesus então, Mateus está querendo explicar, por que Jesus prega em parábola? Porque essas verdades profundas do reino não eram compreendidos pela multidão, apenas os discípulos iam entender isso. Os discípulos iam compreender, porque inclusive algumas parábolas Jesus precisava explicar a eles. Eram coisas profundas que Jesus estava ensinando, e aquela multidão seguia Jesus muito mais interessada em curas, milagres, mas eles não compreendiam em profundidade o reino de Deus. É exatamente como muitos hoje. O Evangelho está sendo pregado e muitas pessoas vão atrás de bênçãos, de curas, desse Deus instantâneo, onde você pede e recebe, dessa troca com Deus, e eles não compreendem a profundidade do Evangelho. Eles não compreendem a profundidade do reino de Deus, e é isso que Jesus está dizendo: nem todos compreendem. Nem todos compreendem a verdade do Evangelho. Apenas aquele a quem o Senhor Jesus quer se revelar. E Jesus vai dizer isso de forma muito clara, um pouco antes, eu já preguei no capítulo 11, quando Jesus vai dizer o seguinte, nos versos 25 a 27, abra sua Bíblia, ele diz assim: por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E observe, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus havia pregado o Evangelho, muitas cidades haviam rejeitado Jesus. E sabe o que é que Jesus faz? Ele não fica triste porque as cidades haviam rejeitado. Se nós lemos esse texto em Lucas, diz que ele exultou, ele se alegrou, graças te dou, ó Pai. Os planos de Deus não são nunca frustrados.
Graças te dou porque essas coisas são ocultas aos olhos dos homens. O homem natural, aliás, ele nunca enxerga os planos de Deus, ele nunca vai ver o Evangelho. É preciso que Jesus revele a ele, é preciso que Jesus mostre a ele. E ainda que Jesus diga logo em seguida, vinde a mim todos, obviamente Jesus, esse convite é aberto para todos os homens, para que todos venham e creiam no Evangelho, mas só vai crer aqueles a quem Jesus se revelar. Só vai entender o Evangelho aqueles a quem Jesus lhes ensinar. E é por isso então, que Mateus vai dizer o seguinte no versículo 35, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. E por que Mateus está usando um salmo para dizer que Jesus está cumprindo uma profecia nesse salmo? O que é que o Salmo 78 falava? Vocês podem ler, é um salmo longo, vocês podem ler depois em casa. Mas o Salmo 78 fala a respeito de alguém que começa o salmo dizendo que vai falar em parábolas e vai falar em enigmas, coisas que muitas pessoas não iam compreender, para revelar, para fazer um relato teológico de Israel. Então o Salmo 78 é um relato glorioso teológico da história de Israel, como Deus foi guiando a história de Israel. Então o salmista está dizendo, eu vou falar em parábolas para vocês, e através dessas parábolas eu vou então contar a história de Israel para vocês. Abra rapidamente sua Bíblia no Salmo 78. O Salmo 78, versículo 1 e 2 diz assim, é um salmo de Asaf, escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. E logo em seguida nós vemos o salmista contando a história gloriosa de Israel, que era um grande enigma. O que era Israel aos olhos daquelas nações? Era um pequeno povo. Mas Deus, através daquela pequena nação, que era insignificante aos olhos do Egito, aos olhos daqueles grandes povos, mas Deus vai guiando a história de Israel. Isso é um enigma, isso é uma parábola, isso não é compreensível aos olhos dos homens. Mas Deus saiu guiando Israel. Deus está guiando a história do homem até chegar em Cristo. E agora, da mesma forma, Jesus vai abrir a sua boca em parábolas para trazer a mensagem de Deus a esse novo Israel, a esses discípulos que vão dar início a esse novo Israel. E mais uma vez, coisas gloriosas estão sendo ditas através de Jesus, a esse novo Israel. Então, o foco de Mateus, voltando lá para o texto, é que Jesus traz uma mensagem profunda a Israel, mas uma mensagem em parábolas. Ele declara a verdade oculta de Deus, coisas gloriosas do reino que aquelas pessoas não compreendiam. Eles escutavam Jesus Cristo, aquela multidão ouvia. O que ele quer dizer com isso? O que é esse reino? Como vai ser? Mas eles estavam tão endurecidos que eles não compreendiam que Jesus era o próprio rei, era o próprio Messias deles. E agora vêm os discípulos, e aos discípulos Jesus começa a ensinar as verdades profundas de cada parábola, como essas verdades aqui. E é por isso que Mateus diz, e Mateus estava lá, Mateus vai dizer, era por isso que ele sempre ensinava em parábolas, sempre, porque ele estava trazendo verdades gloriosas. De forma tipológica, profética, ele estava sendo aquilo que o Salmo 78, 2 diz. Da mesma forma que Asaf foi levantado por Deus para ensinar a palavra, contando a história de Israel como se fosse uma grande parábola e enigma, a vida dele, de Jesus, que é o próprio novo Israel, ele era o Israel, Jesus Cristo, o Israel perfeito e santo. Esse novo Israel está então ensinando as verdades do reino em parábola. Coisas gloriosas acontecem. Há um versículo no livro de Zacarias que eu gosto muito, que diz assim, Deus diz, não despreze os humildes começos. Quando o povo começa a reconstruir o templo,
O templo já não tinha aquela glória da época de Salomão. Deus diz, não despreze os começos humildes e simples. O que era Jesus? Um carpinteiro, um pregador. Aos olhos de Israel, dos líderes, dos religiosos, ele não era nada. Mas através de Jesus, o Rei, Deus estava concretizando os seus planos gloriosos na história. Através de coisas pequenas, Deus está fazendo coisas grandes, coisas gloriosas. Eu vi a história de um pastor, ele contando a respeito da vida dele mesmo, uma autobiografia, e ele diz assim, o cristianismo tornaria a minha vida menor? Essa é a pergunta que ele faz. E ele começa a dizer, quando eu estava considerando a possibilidade de abraçar a fé cristã, como um jovem estudante universitário, o que eu mais temia era que isso tornaria a minha vida menor em vez de maior. Menos amor, menos alegria, menos criatividade, menos admiração, menos engajamento. Não é assim que muitas pessoas pensam do cristianismo, como uma coisa pequena. E aquele jovem diz assim, será que se eu me tornar cristão eu vou perder a essência da vida? Será que se eu seguir por esse caminho dessa pretensa liberdade, entre aspas, de pecar e fazer o que eu quero, isso vai ser bom para mim? Ele pensava isso, e ele continua. Eu havia conhecido cristãos suficientes que eram prova encarnacional disso. Então, quando finalmente cheguei à fé em Cristo como estudante universitário, foi porque descobri que Jesus salva as pessoas da pequenez que eu temia. Vi que a própria essência do reino de Deus é uma vida maior do que jamais encontraria fora dele. Então, quando você é salvo por Jesus Cristo, você sempre imagina que o Evangelho é uma coisa pequena, insignificante. Você pensa o Evangelho apenas como frequentar a igreja, andar com a Bíblia debaixo do braço, ou talvez ser conhecido por coisas que você não faz. O crente não faz isso, ele não faz aquilo, ele não faz aquilo outro. E essa forma pequena de pensar o Evangelho é o que muitas vezes tem dominado o coração de tantas pessoas. Eles pensam em um Evangelho reduzido, pequeno, mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é uma gloriosa mensagem, essa mensagem gloriosa do reino que cresce, que expande e que traz realidades profundas e gloriosas que um pecador nunca imaginou conhecer. Isso é o Evangelho. E quando alguém conhece o Evangelho, ele não apenas vai conhecer o Evangelho, ele vai entender a grandiosidade do reino, a grandiosidade de Deus, a grandiosidade dos planos de Deus na história. O Evangelho faz com que o homem entenda a grandiosidade de Cristo. Esse é o tema central que Jesus queria ensinar. O reino é glorioso, porque o seu rei Jesus é glorioso. Deixe-me trazer algumas aplicações para nós nessa noite. A primeira que eu queria fazer é que o reino, ele já é presente em Jesus. O reino já chegou. Ele sempre foi presente, Deus sempre foi rei. Mas agora, com a vinda de Jesus, com a sua morte e ressurreição, e com a descida do Espírito, Deus está concretizando as promessas. E que promessa é essa? É a promessa que está lá no Salmo 110. É a promessa, é exatamente esse texto que Pedro cita no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce. E o que é que diz o Salmo 110, versículo 1? Deus está dizendo ao seu filho, ao Messias, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. É isso que está acontecendo. Se você não enxerga a história dessa forma, você não enxerga nada. O reino está avançando, então Deus está cumprindo esses propósitos. Através da pregação do Evangelho, Deus está submetendo pecadores aos pés de Cristo. Mas quando Jesus voltar, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Esse é o grande plano de Deus, colocar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Nós não vemos isso hoje. Nós vemos a antítese, nós vemos o pecado, nós vemos trevas, nós vemos pessoas rebeldes, nós tememos o amanhã, tememos os políticos, tememos as ideologias, mas não há nada a temer. O reino de Deus está avançando e Deus está cumprindo esse projeto glorioso.
Tudo vai estar debaixo dos pés de Cristo. Essa é a grande lição dessa parábola. O reino está avançando. E a força do reino, está no poder de Deus mediante o Espírito, agindo pela palavra de Deus, mudando os corações. O reino continua a crescer de forma orgânica, vai avançando na história. Não há casos, não há erros, não há surpresas. Tudo caminha como Deus quer. O mundo está no rumo certíssimo. O reino avança. É um surpreendente crescimento. É um silencioso crescimento. É um gradual crescimento. É um verdadeiro crescimento e é um final crescimento. Mas o reino, enfim, chegará quando Jesus voltar na sua forma plena. Nós nunca podemos esquecer isso. Então, se você é um cristão e você vive desesperado com a vida, angustiado com o amanhã, é porque você não entendeu o que é o reino de Deus. Você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu a grandeza do seu Deus. Você precisa compreender isso. Só ímpios é que ficam angustiados com o amanhã. A sua vida, e a vida do mundo, e a vida da igreja, todas as coisas estão nas mãos de Deus. Porque Ele é rei sobre todas as coisas. E você precisa crer e acreditar e confiar nesse rei. Mas outra aplicação importante é que esse soberano ministério do reino, esse soberano mistério, aliás, do reino, essa obra que muitas pessoas não compreendem o Evangelho, ele só é revelado pelo Espírito através da pregação. Ninguém entende o Evangelho por si mesmo. O homem natural não compreende. Você pode usar argumentos, você senta com seu amigo, você senta com seu filho, com um parente seu, explica o Evangelho, usa os melhores argumentos. Mas nada vai acontecer. Porque só aqueles a quem o Espírito abre o coração é que podem compreender a grandeza do reino. Um morto não pode compreender nada. Então, todas as vezes que você estiver falando o Evangelho para alguém que não é cristão, lembre-se, ele é um morto. É isso que diz Efésios, capítulo 2, versículo 1. Paulo diz, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Qual a possibilidade de um morto interagir com você em uma conversa? Entender, compreender. Então, o que você precisa fazer? Orar, pregar e confiar no poder da palavra, que faz aquilo que Deus mostrou a Ezequiel. Quando Deus diz a Ezequiel, pregue para esse vale de ossos secos, pregue para esse cemitério, pregue para esses mortos. E ele então começa a pregar. E Deus começa, através daquela visão, a trazer vida. E é isso que a palavra de Deus faz. Ela traz vida a pecadores. Então, a tarefa da igreja é anunciar os mistérios do reino, que agora foram revelados em Jesus. É trazer essa mensagem em profundidade, reconhecendo que só o Espírito pode fazer com que o homem compreenda. Quando você está pregando o Evangelho, você deve compreender que o que ocorre é o que ocorreu com Lídia, lá em Atos capítulo 16, quando você, abra sua Bíblia, por favor, em Atos 16, 14, quando Paulo estava pregando o Evangelho ali, e certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, Atos 16, 14, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Temente a Deus era como eram chamados na época os gentios que frequentavam as sinagogas judaicas. Ela estava ouvindo, e veja o que o texto diz, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. É isso que o Espírito Santo faz. Eu e você, nós não podemos inculcar e colocar o reino no coração de ninguém. Mas nós podemos pregar, nós podemos incansavelmente orar, nós podemos falar de Jesus, crendo no poder que Deus tem de dar vida ao que está morto. Só o Espírito pode dar vida. É por isso que Paulo vai chamar a obra do Espírito de regeneração. É dar vida ao que está morto. É isso que o Espírito Santo faz. Nós devemos também crer, irmãos,
que essa mensagem, ela é loucura para os que se perdem. É o que Paulo diz. Você está falando do evangelho, isso é loucura. Paulo, certa vez, estava pregando o evangelho e um daqueles homens importantes disse: Paulo, você está louco? As muitas palavras estão te fazendo delirar, você está louco. Então, quando nós estamos falando do reino de Deus, falando do evangelho, muitas pessoas vão dizer: vocês estão loucos? Que história é essa de Cristo do evangelho? Que loucura é essa? Que lavagem cerebral foi que fizeram na sua cabeça? Não é assim? Mas quando você pregar o evangelho, e o Espírito tocar no coração de um pecador, e abrir o coração dele para entender as suas palavras, e é isso que o Espírito Santo faz. É a voz dentro da voz, que toca no coração, que dá vida a um pecador, e ele então escuta aquelas palavras. E a mensagem do reino vai transformar a sua vida. E tudo muda. E agora ele se submete a esse glorioso rei. Mas a última aplicação que eu gostaria de trazer para os irmãos é que a igreja, ela avança pregando, vivendo e defendendo os ideais no reino. Essa é a nossa missão. Veja, o reino está avançando. E como é que o reino avança? Através da pregação, através das nossas vidas. O reino, ninguém pode fazer parte do reino e ter os seus próprios ideais. É por isso que as pessoas sempre perguntam: você é o quê, ideologicamente falando? Ora, eu sou cristão, eu não preciso dizer mais nada do que eu sou. Isso já diz tudo. Os meus valores são os valores do rei. Eu sou um cidadão do reino, então o que é certo e o que é errado para mim está aqui do reino. Eu chamo o certo de certo e o errado de errado. Porque os meus valores são outros, eu sou um cidadão do reino. E agora, aqueles que são cidadãos do reino, eles precisam ter duas atitudes. Primeiro, uma alma peregrina. Porque nós sabemos que nós não nos ajustamos a esse mundo, em hipótese alguma. Nós sempre sabemos que a nossa pátria não é aqui, que o nosso lar não é aqui. Nós somos cidadãos de todos os lugares e de nenhum lugar. Nós vivemos em qualquer cidade, em qualquer país, mas a nossa lealdade absoluta é a Cristo. É o reino. E essa é a missão da igreja: anunciar, pregar a mensagem do reino, influenciar, mudar ideias equivocadas, viver um outro evangelho. Então, enquanto o mundo está discutindo questões e tantas questões, outro dia alguém perguntou: como é que funciona na igreja? Existe algum tipo de preconceito? As pessoas às vezes perguntam, né? Como é que, afinal de contas, quando eu estava na África do Sul, alguém me perguntou: como é no Brasil? Porque você em igreja, tem igreja só de brancos, e de repente tem igreja só de pessoas negras. E eu disse: é uma igreja, só isso. Está todo mundo junto, é salvo do mesmo jeito, independente da cor. A gente não olha isso. Isso é o evangelho. O mundo está falando de coisas e você constante assim, cor, de pele, mas eu tenho meus irmãos de todas as cores, isso é insignificante. Nós não olhamos as pessoas por isso. Por quê? Porque é essa a mensagem do reino. Pessoas de todas as tribos, povos, raças, línguas e nação. Então, esses valores, eu não preciso levantar essas bandeiras progressistas, porque essas verdades já fazem parte dos ideais do reino. Então, enquanto as pessoas estão defendendo a ecologia por causa da Gaia, da terra, veja, eu sei que a natureza foi criada por Deus, então tudo que Deus faz, eu devo ter zelo, devo ter cuidado, isso é o ideal do reino. Nós vivemos esses ideais, irmãos. Nós somos levados por esses ideais. Nós não precisamos que ímpios nos ensinem uma ideologia para viver. Nós deveríamos ensinar a eles. O que é que significa ser cristão? Significa ser um cidadão do reino. E a pergunta é: você faz parte desse reino? Você é um cidadão do reino? Você foi transformado por Jesus? Porque se você realmente for transformado por Jesus, você não será o mesmo. Você não vai pensar da mesma forma. Você não vai agir da sua forma. Porque o seu grande propósito é agradar o seu rei. Você vive pensando no seu rei.
Você acorda pensando no seu rei. Você quer conversar com o seu rei. Você quer ser leal às leis do seu rei. Você está disposto a sofrer por causa do seu rei. Você está disposto a morrer por causa do seu rei. Isso é um cidadão do reino. Nada é mais importante para você do que Jesus Cristo. Então, é assim que um cidadão do reino age. Se você não faz parte, a minha oração é que nessa noite você realmente se arrependa dos seus pecados, que você crê em Jesus e que o Evangelho mude a sua vida, porque eu não posso fazer, mas o Espírito de Deus pode fazer isso, pode fazer o que ninguém pode fazer, transformar um pecador, dar vida a um pecador, ressuscitar um pecador, transformar a cabeça e o coração de um pecador. Isso o Evangelho pode fazer. Então, crê em Jesus. Nessa noite, se arrependa e vá até Ele. E clame pela sua misericórdia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu santo e bendito nome. Obrigado por essa mensagem gloriosa do reino. Nós louvamos o Teu nome por isso. Porque o Senhor é Rei. E em meio a tantas discussões que ouvimos hoje, que ouvimos hoje em dia, que a nossa maior preocupação como teu povo seja ser fiel ao Senhor, seja ser leal ao Senhor, seja ser um fiel cidadão do reino. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Não nos deixa fazermos o que queremos, pensar o que queremos, mas a sermos leais, cidadãos do reino, vivendo as verdades do Evangelho. Bendito seja esse glorioso Evangelho, que tem um poder glorioso de transformar os corações e as mentes dos homens. Tudo isso eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.